Vocês já pararam para ver a lista de efeitos colaterais que existem nos medicamentos? Você pega um medicamento, você olha lá a lista, vai ver a bula, né? Você vê uma lista enorme de efeitos colaterais e automaticamente você está pegando uma medicação para melhorar algo, né? Você quer melhorar A, né? Quer melhorar A, e aí você vê uma lista de efeitos colaterais que pode dar problema B, C, D, E, F, G, H, I. Que isso? Existe um momento para medicação e existe um momento para prevenção. Nós precisamos trabalhar mais a prevenção, né? Então, no dia de hoje, tudo é feito, né, sem uma preocupação com a saúde daqui a 1, 2, 3, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E aí, quando você vê, você está cheio de medicamentos para tudo quanto é lado, e bula atrás de bula, e efeitos colaterais, e efeitos colaterais. Essa é uma das coisas que eu vejo uma coisa fantástica na aromaterapia, né? A aromaterapia, ela não tem efeitos colaterais. Ela pode ter restrições, ela pode ter contraindicações, né? Pode ter os cuidados na hora de manipular os óleos essenciais, que todo mundo precisa conhecer, todo mundo precisa aprender. Mas contraindicações, efeitos colaterais não. Efeitos colaterais não. Porque a aromaterapia ela é totalmente natural. Uma das perguntas que eu venho recebendo bastante é justamente por que a aromaterapia tem esse poder, né? O que a aromaterapia tem assim de nossa, que deixa o Maurício assim tão empolgado, feliz em tentar divulgar o máximo possível para as pessoas. Você tem que entender, por exemplo, como o mesmo princípio do medicamento. De onde é que surgiram todos os medicamentos, né? A grande maioria dos medicamentos, né? Foi através do cientista que pegou uma substância na natureza, seja uma folha, seja o caule, uma planta, levou para o laboratório, olhou no microscópio, e aí analisando o microscópio ele viu aquela substância que, caramba, essa substância aqui é diferenciada aqui dentro dessa planta. Vamos separar ela, vamos estudar ela, vamos ver, né? Ela em especial. Aí o cientista vai e separa esse um item no laboratório, sintetiza, né? Produz uma versão desse item natural, produz ele de forma sintética, porque para colher na natureza tem um custo muito alto, então sintetiza, transforma ele numa forma, né, criada pelo ser humano, sintetiza, potencializa, aumenta e aí faz os testes laboratoriais, começa as fases 1, 2, 3, né, com os animais, depois faz com os humanos e vê os resultados. Isso aqui funciona bem para esse tipo de doença, comorbidade. E aí acaba produzindo uma droga, acaba produzindo um remédio. Ou seja, ele pegou uma substância que tinha diversos componentes, centenas de componentes, às vezes até 1000 componentes, uma planta, um extrato de um óleo essencial, pegou só um daqueles componentes, potencializou, sintetizou e aí fabricou um medicamento. Consequentemente, vem aquela lista enorme de efeitos colaterais. Por quê? Né? Por quê? Porque foi ignorado todos os outros componentes, que apesar de não ter aquele pico, né, no microscópio quando aparece, mas eles estavam ali justamente balanceando, equilibrando, jogando em harmonia, né? Não o fato isolado como um pico, mas o todo, o cenário inteiro, né? Por isso que a planta, a natureza, ela já vem perfeita. A forma que o ser humano usa para casos emergenciais, né, como a medicina alopática, para casos emergenciais, né, salva muitas vidas. Mas tratar sempre com medicação, tratar sempre com drogas, antes de você procurar o que você pode fazer antes, é aí que está a maravilha da aromaterapia. Você pode viver mais na prevenção para assim você evitar medicação através do uso da aromaterapia, através do conhecimento
da aromaterapia. Então, os óleos essenciais, quando eles são extraídos da planta, né, a substância, quando é extraída na planta, ela tem diversos componentes, ela tem centenas de componentes, 500, 600, 700 componentes diferentes. Todos esses componentes trabalham em equilíbrio. É por isso que muitos óleos essenciais você vê que servem para vários tipos de aplicações, né? Muitos óleos essenciais eles têm aplicações antibactericidas, antiparasitários, porque é muito comum a planta ter esse tipo de defesa. Alguns deles têm, né, uma ação muito maior, como o caso do óleo essencial de orégano, o óleo essencial de cravo, são óleos essenciais que têm um poder antiparasitário muito forte, muito mais elevado que outros óleos, mas a grande maioria dos óleos, praticamente todos eles têm. Até a própria lavanda também tem propriedades antibactericidas. Então, por isso que os óleos essenciais, eles atuam num espectro muito amplo, para vários tipos de necessidades. E você conhecendo os óleos essenciais a fundo, você consegue olhar para uma situação e saber, para esse caso, eu preciso desse óleo essencial. Já para esse caso aqui, eu preciso desse. Então, se você tem qualquer necessidade, se tem uma necessidade de tratar, seja dores crônicas, seja problemas de pele, até mesmo na estética, seja os problemas respiratórios, problemas intestinais, se você precisa dar um suporte, algo complementar, seja um tratamento que você já esteja realizando e você pode fazer algo complementar, ou seja, na própria prevenção, no seu dia a dia, os óleos essenciais são umas ferramentas maravilhosas para você aprender a utilizar através da aromaterapia. E olha que interessante, eu estava falando aqui no início sobre medicamentos que você pega uma bula dessa aqui, por exemplo, e vai lendo, né, e vê um monte de efeitos colaterais. Isso porque é um medicamento. Você sabe quantos produtos você utiliza na sua casa hoje em dia que também tem diversos efeitos colaterais, mas não são nem sequer mencionados? Quer um exemplo bem clássico? Maquiagem. As mulheres que usam maquiagem, tá? Certos componentes nas maquiagens são umas verdadeiras bombas. A quantidade de metal tóxico presente em maquiagem é absurda. A quantidade de disruptor endócrino, tá? Disruptor endócrino, né, é uma substância muito presente, muito comum nas maquiagens, que quando você absorve ela para o seu corpo, para a sua corrente sanguínea, ele quer agir como um receptor hormonal, mas ele não é. Ele quer agir como um hormônio. Então você tem o receptor hormonal para o hormônio que vem lá para a sua célula, e o disruptor endócrino, ele quer dar uma de hormônio, dizer que ele é um hormônio, entrar nesse receptor e não deixar de fato os seus hormônios funcionarem. E aí você começa a ter desequilíbrio hormonal, por causa de um uso constante de maquiagem, por exemplo. Uma maquiagem que é repleta de produtos tóxicos. Existe maquiagem orgânica? Existe. Por que existe maquiagem orgânica? Justamente para evitar essa contaminação. Então, existem produtos químicos no nosso dia a dia que deveria ser acompanhado de uma lista enorme de efeitos colaterais e não são. E, através da aromaterapia, através do conhecimento, do estudo dos óleos essenciais, você consegue substituir tanto os produtos para você utilizar na sua casa, quanto os produtos que você coloca no seu corpo, e quanto o seu estilo de vida, a sua prática diária na aromaterapia para melhorar a sua saúde, para melhorar o seu bem-estar. Tá? A Organização Mundial de Saúde, ela não considera uma pessoa saudável só porque não tem uma doença. A Organização Mundial de Saúde considera uma pessoa saudável avaliando a condição física, emocional, psicológica e social da pessoa. E como é que você consegue manter tudo isso? Trabalhando na prevenção, tendo os conhecimentos de aromaterapia, colocando essas práticas em dias na sua casa e aprendendo como utilizar os óleos essenciais. Então, é por isso que eu estou fazendo essas lives e é por isso que eu já estou iniciando o projeto também da Masterclass, para vocês participarem na Masterclass, eu passar informações muito valiosas sobre os óleos essenciais e o que você precisa saber, o que você precisa entender para começar a entrar na sua vida com os óleos essenciais, tá? Um grande abraço para vocês, um excelente dia para todos, um beijo no coração. Amanhã, 7h37, estou aqui de volta. Grande abraço.